Glória ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A honra é minha de estar aqui com os irmãos. É um grande prazer, uma grande satisfação, uma grande honra. Aproveitar os irmãos em pé. Abra sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quero ler alguns versículos no capítulo 2, depois um versículo no capítulo 1. Amém? Segunda carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vou ler de novo esse último versículo. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Uma outra versão diz, sem ira e sem contenda. No capítulo 1, vira uma página talvez da sua Bíblia, volta uma página, o versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Obrigado, irmãos, podem se assentar. Louvado seja Deus pela sua palavra que Ele nos dá. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse trecho, nesse texto, ele vai nos falar a respeito de oração. Ele nos fala a respeito de oração aqui nesse capítulo 2, no início desse capítulo 2. Ele começa dizendo aqui que antes de tudo, que a gente tem que orar, que a gente tem que interceder, que a gente tem que clamar. A oração é um fundamento para a vida cristã. Oração é um fundamento. Lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Lucas começa o capítulo dizendo assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas não diz que Jesus contou uma parábola sobre a necessidade, que já seria uma coisa importante, uma coisa forte. Ele não falou que Jesus contou uma parábola para nos incentivar, mas ele disse que é um dever. Orar é um dever. Orar sempre, nunca esmorecer. No capítulo 6 de Efésios, naquele trecho que fala para a gente a respeito da batalha espiritual e das armaduras que a gente precisa, com as quais a gente precisa se revestir, Paulo termina aquele trecho dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orar sempre, orar sem cessar. Então, a palavra do Senhor nos fala da necessidade de orar. Nós precisamos orar e orar com constância. Precisamos orar e orar com insistência. E Paulo começa esse capítulo 2 falando dessa necessidade que temos de orar, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. E por que Paulo fala que a gente precisa orar, irmãos? Ele vai dizer assim, que nós precisamos orar em favor de todas as pessoas. Aleluia. Orar e orar em favor de todas as pessoas. Nós oramos. Só que muitas vezes, pastor Diego, a nossa oração é mais centrada em nós, né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, eu estou com um problema aqui, com outro probleminha ali. E a nossa oração muitas vezes é centrada em nós. E quando ela sai do nós aqui, o Luiz, ela vai para o meu filho, a minha nora, o meu irmão, a minha irmã, e a gente... Mas a Bíblia fala para a gente que o Senhor quer que nós oremos em favor de todas as pessoas, de todas as pessoas. Nós mudamos recentemente
fez um mês essa semana, melhor dizendo. Essa semana fez um mês que nós mudamos. E a gente estava arrumando as coisas para mudar, e aí começa a achar coisa. E aí achamos lá um caderno de anotações de coisas da igreja, e eu achei um propósito de oração. A gente tinha por hábito fazer todo começo do ano um propósito de oração. Um papelzinho que a gente anotava as coisas que a gente estava pedindo ao Senhor. E achei um de 30 anos atrás, de uma família, pastor Diego, que há 30 anos atrás a gente estava orando por eles, e eu continuo orando por eles. E quando a Márcia falou, olha aqui, há 30 anos, né, me deu uma tristeza. E eu falei, meu Deus, nós estamos orando e o Senhor ainda não atendeu, a gente não está vendo ainda o agir de Deus. Eu creio que Deus está até fazendo alguma coisa, mas a gente não vê, e a gente quer ver. E a gente quer ver aquela coisa, né? Estamos orando para que as pessoas fiquem firmes, que elas estejam firmadas na presença do Senhor. Há 30 anos estamos orando por eles. Toda noite, quase toda noite a gente ora por eles. De vez em quando a gente acaba falhando, mas quase toda noite a gente ora por essa família. E aí me deu uma tristeza, pastor. Meu Deus, nós estamos orando e o Senhor não respondeu. São 30 anos, Senhor. E aí, virando lá nos papéis, achamos um outro papelzinho de 21 anos. 21 anos, pastora. E uma outra família, que estava lá, que pediram que se orasse por aquela família por salvação. E aí eu louvei a Deus, aleluia. Porque aquela pessoa por quem nós estávamos orando hoje está pregando o Evangelho. Eu falei, aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus ouve a oração. E aí, se num primeiro momento me deu uma tristeza muito grande, eu falei, Jesus, 30 anos que a gente está orando e o Senhor ainda não fez. O Senhor vai fazer, o Senhor não vai fazer. Senhor, tem misericórdia. Se num primeiro momento me deu grande tristeza, depois eu fiquei muito alegre. Eu falei, Senhor, 21 anos que nós começamos a orar. Eu ainda continuo orando por essa família. Mas estão pregando o Evangelho. Estão no ministério, e eu louvo a Deus por isso. Há 21 anos atrás a gente estava orando para que Deus salvasse, e Deus salvou. O mistério da graça, né? Veio para salvar, Ele me salvou. Eu, o pior dos pecadores. Eu gosto desse texto de Paulo, e eu tomo ele sempre para a minha vida. Jesus Cristo veio salvar os pecadores, e eu sou o pior deles. Porque o nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não quer orar por uma determinada pessoa, porque a gente acha que é melhor que ele. Mas eu estou firme, eu sou crente, e eu vou na igreja, que nem aquela história do fariseu e do publicano que Jesus conta, né? Que eu dou dízimo, e eu vou na oração, do culto da oração, e eu vou ali, e eu vou no outro. Irmãos, Jesus veio salvar o pecador, e eu sou o pior dos pecadores. E nada do que eu faça mude isso. Nada do que eu faço, irmãos, muda essa minha condição de ser pecador. Mas aquilo que Cristo fez mudou. Eu continuo sendo um pecador, mas eu fui lavado e eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. E hoje, por causa disso, eu tenho acesso à presença de Deus. Por causa da obra que Cristo fez, do mistério da graça que Deus revelou em Jesus, eu tenho acesso à presença de Deus. O escritor de Hebreus diz que eu posso entrar nos santos dos santos. E como é que a gente entra nesse lugar? Na presença de Deus, no santo dos santos, é por meio da oração. E eu creio que o maior e o mais importante ministério que o cristão tem é o ministério sacerdotal. Entre os pilares da pregação de Lutero, da Reforma Protestante, ele dizia que todo cristão é um sacerdote. Deus não tem um sacerdote especial. Não há mais um sacerdote especial e os demais são leigos. Somos todos sacerdotes do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, João diz que Deus nos fez por meio de Jesus Cristo reis e sacerdotes. Numa outra versão diz que Deus nos fez um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Somos sacerdotes do Senhor. E qual era a grande função do sacerdote? Era se apresentar diante de Deus em favor do povo. Há algumas pessoas que ainda não conhecem Deus. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, eu digo isso para vergonha de vocês, que alguns ainda não conhecem Deus.
E ele fala que isso é vergonha para nós, porque nós devíamos ser uma luz tão forte, irmãos, que onde a gente passasse, as trevas fossem embora e as pessoas conhecessem Jesus. A igreja deveria ser uma luz tão forte, que a presença dela devia fazer os demônios irem embora, as vendas malignas caírem por terra, e as pessoas passarem a conhecer Jesus. Sabe por que as pessoas muitas vezes não conhecem Jesus? Não sabem ainda quem é Jesus, não conhecem Deus? Paulo diz, em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento. Ele cega o entendimento dos incrédulos, e a luz do Evangelho não brilha neles. A luz do Evangelho não brilha, não resplandece, e aí eles ficam distantes do Senhor. A venda precisa cair por terra, a venda maligna precisa cair, e para a venda maligna cair, irmãos, é preciso que haja luz, haja luz. Foi a primeira coisa que Deus criou, né? Depois de ter feito os céus e a terra lá no princípio, Ele começa dizendo, haja luz, a luz do Senhor precisa brilhar, a luz de Deus precisa brilhar por meio da igreja no mundo. Jesus disse assim, vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, eu e você, meu irmão. Então nós temos que fazer com que as pessoas conheçam o Senhor. E para a obra da salvação acontecer, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é uma obra que não sou eu que faço. Às vezes você pode pregar uma palavra maravilhosa, você pode pensar e estudar e falar, nossa, essa palavra é muito boa. E sabe o que acontece? Nada. E alguém chega lá e fala para uma pessoa, Jesus te ama, e o Espírito Santo toca o coração dele, e acontece tudo, a salvação se manifesta, a glória do Senhor se manifesta, é o mistério da graça, é o mistério da graça, irmãos. Não é aquilo que a gente sabe, não é aquilo que a gente pode, é aquilo que Deus fez por meio de Jesus, é aquilo que o Espírito Santo realiza. A palavra, irmãos, ela precisa ser ungida com poder. Muitas vezes não é nenhuma palavra, é a sua presença. Muitas vezes é você ali do lado, é um folheto que você vai entregar. E o Espírito do Santo do Senhor vai fazer uma obra. Às vezes é um hino que você canta, e o Espírito de Deus faz uma obra. Às vezes é um hino que você está tocando lá na sua casa, e alguém ouve, e o Espírito de Deus começa a fazer uma obra. Deus trabalha, irmãos. Deus continua trabalhando, e Ele nos chama em primeiro lugar, para orar. Orar em favor de todos os homens, em favor de todas as pessoas. E aí Paulo começa a enumerar que tipo de pessoas que nós precisamos orar. Ele diz todas, né? Então são os ricos, são os pobres, é o empresário, e é o empregado, e é o desempregado, é aquele que tem muito e aquele que não tem nada, é aquele que sabe muito e aquele que não sabe absolutamente nada. Ele diz assim, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo diz que nós precisamos orar em favor das autoridades. De quais autoridades nós precisamos orar em favor? De todas elas. Aquelas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta. Aquelas que a gente acha que é boa e aquela que a gente acha que é ruim. A gente tem que orar. A gente tem que orar, irmãos. E quando Paulo fala isso, quem era a grande autoridade do período de Paulo? Era o César romano. E ele era bom? Era uma praga, irmãos. O cara era terrível. O cara matou cristão de rodo. O próprio apóstolo Paulo vai ser morto por um imperador romano. E Paulo fala o quê? Vamos orar para Deus mandar fogo e consumir? Não. Às vezes a gente tem a vontade de fazer assim, mas não é assim que a Bíblia nos ensinou. Muito pelo contrário. Quando os discípulos, passando com Jesus por uma cidade de samaritanos, né? Eles estão indo para Jerusalém. E os samaritanos não querem receber Jesus. Estão indo para Jerusalém, então vai para lá. Aqui não vai ficar não vamos receber não. Aí os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente ore que nem o Elias para descer fogo do céu e os consumir? Aí sabe o que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Espírito de Deus não atua assim não. O Espírito do Senhor não atua mais desse jeito não. Deus veio para salvar. Mistério da graça. Veio para salvar. Ele me salvou. Aleluia. Aleluia. Jesus falou não. O Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens e não para fazer com que elas se percam. Jesus veio para salvar todos.
Paulo nos diz, orem pelas autoridades. A autoridade suprema do mundo nos dias de Paulo, onde Paulo estava, era o governador, o imperador romano. E ele era mau, era cruel, era criminoso, era bandido. Foi um monte deles, um pior que o outro, um pior que o outro. Na inauguração do Coliseu Romano, irmãos, foram 100 dias de festa. Em cada dia, 100 pessoas eram mortas, das formas mais terríveis. Muitos cristãos foram mortos, postos lá, amarrados em postes e incendiados para se tornar tocha, iluminando o caminho, lançados aos leões, aos tigres, mortos pelos gladiadores. A coisa foi terrível. E aí Paulo fala assim, ore em favor dessas autoridades. É dessas autoridades que Paulo está falando para a gente, ore em favor deles, ore em favor deles. E aí, acontece alguma coisa quando ora? Eu vou dizer para você o que acontece. Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, anos mais tarde, ele está preso. E ele vai dizer assim, olha Timóteo, eu sei que o tempo da minha partida se aproxima. Ele sabe que vai morrer, e ele morreu mesmo. Quando ele escreveu essa segunda carta, por volta do ano 60 da era cristã, pouco depois disso ele foi decapitado lá em Roma, por Nero, que incendiou Roma e depois acusou os cristãos. Mas a palavra de Paulo continuou, o ensino de Paulo continuou. Ore pelas autoridades, ore pelas autoridades. E até que lá no século IV, no começo do século IV, ano 300 e alguma coisa, um imperador publicou uma lei que dava liberdade aos cristãos de cultuar. Para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada, precisa orar. Precisa orar. Paulo não diz, junta aí, faz um grupo aí de revolucionário, toma o governo, mata o governo. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, ora, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. Porque quem faz a obra, irmãos, é Deus. Às vezes as pessoas acham, aquele governo é bom, aquele governo é bom. E a Bíblia fala para você assim, não acreditei nos homens, não confie nos príncipes, não confia, não confia. Israel foi muito castigado diversas vezes, porque colocava a confiança deles em governos humanos, colocava a confiança em homens, e tirava a confiança do Senhor. Muitos profetas exortaram Israel, exortaram o povo de Judá a respeito disso. Confie no Senhor, não confia lá no governador do Egito, não confia no exército do Egito, não confia no exército da Síria, confia no Senhor, confia no Senhor. E eles tiravam a confiança e colocavam a confiança num homem, colocavam a confiança num homem, como Jeremias insiste, para que as pessoas colocassem a confiança no Senhor. Jeremias diz, não adianta, o exército não vai vencer o governo da Babilônia, porque é Deus que o está trazendo. Se submeta, se submeta. E o povo teimoso, não vai para o Egito. E para onde que o povo foi? Para o Egito. Nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. A gente vê que nós estamos vivendo uma época que se fala muito de direita e esquerda, irmãos. E sabe o que a Bíblia fala para a gente? Que o mundo jaz no maligno. Quem que está atuando na esquerda? O diabo. E quem que atua na direita? O diabo também. O mundo jaz no maligno, seja com a direita, seja com a esquerda. A missão Portas Abertas, fundada lá pelo irmão André, o nome dele não é esse, né? É um nome complicado de falar, que ele é holandês, é um nome cheio de consoantes, sem vogal. Ele morreu, se não me engano, no ano passado. E o irmão André, ele tinha um trabalho de evangelizar, de apoiar os cristãos nos países da então chamada Cortina de Ferro. Ele levava Bíblias num fusquinha, e os milagres que aconteceram são coisas maravilhosas. Há um livro, leia esse livro, O Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André. O contrabandista de Deus, o que ele contrabandeava? Ele contrabandeava a Bíblia para esses países que eram fechados. E a missão Portas Abertas hoje, ela anualmente lança um mapa onde a perseguição é mais intensa, onde os cristãos são mais duramente perseguidos. Os 50 países onde isso acontece de uma forma mais intensa. E entre esses países, temos lá os países comunistas, todos eles, todos os 6. Todos os 6.
E depois, os outros 44 países são países de direita. Na Arábia Saudita, irmãos, e isso é uma coisa séria, não há notícia de um cristão nacional árabe. Eu acho que eu já falei isso aqui, não falei? Acho que eu já falei isso. Não há notícia de um cristão, não é uma igreja, é um cristão, que seja árabe, lá na Arábia Saudita. Não há. Não há. É comunista lá? Não, não é. O mundo jaz no maligno, irmãos. E é isso que a gente precisa entender. Então a gente tem que orar por todos. A gente tem que orar pelo governador da Coreia do Norte, que é um dos países onde os cristãos mais sofrem, onde é mais difícil ser cristão, aquele governador comunista, lá da Coreia do Norte. Mas a gente tem que orar pelo rei da Arábia, para que Deus salve aquele homem, que ele conheça Jesus, que o véu seja tirado, para que os irmãos possam ter uma vida tranquila, sossegada, porque lá na Arábia os irmãos também são perseguidos. Nós precisamos orar, irmãos, precisamos orar pelos governos aqui do nosso país, em todas as esferas, do prefeito, os vereadores, o governador, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, o presidente, o Congresso Nacional, os senadores, deputados. Temos que orar pelos tribunais nas suas muitas esferas, desde o Supremo aos tribunais locais. Temos que orar para que justiça seja feita, para que cesse a impiedade. Temos que colocar na mão e na presença do Senhor as delegacias, as polícias civil, militar, os guardas municipais. Precisamos orar pela Secretaria de Educação, que é uma autoridade. Temos que orar, irmãos. Quando eu era garoto, a escola pública era boa. A escola pública era boa. A escola pública era boa, irmãos. A quem interessou sucatear a escola pública? A quem? Aos donos de escola particular, não é? Quem ganhou com isso? Começou não, escola pública não presta, então tem que pôr meu filho numa escola particular. E aí fica aquela briga, porque hoje alguém às vezes quer um filho numa escola particular, porque a escola pública hoje está muito ruim, infelizmente, digo isso com tristeza. E a pessoa às vezes não tem dinheiro para pôr o filho na escola particular. E aí, como é que faz? Precisa orar pela educação, pela escola do seu bairro. Temos que orar, irmãos, pela secretaria que cuida da saúde. Como a saúde está difícil no Brasil, posto de saúde que não atende, e a pessoa precisa de um remédio, vai lá e não tem, e a pessoa precisa de uma consulta e não consegue. Como está difícil, Como é que muda isso? Se a gente elegeu fulano, não adianta nada, não confia no homem, confia em Deus, põe a sua confiança no Senhor. Mas se fulano foi eleito, não vai mudar nada, irmãos, não vai mudar nada, porque o problema, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, o problema é gigante, não tem como suprir, não há como suprir. Como é que a gente muda isso? É pôr na mão do Senhor, pôr na mão de Deus, pedir que Deus abençoe a Secretaria de Saúde do município, do estado. A gente precisa colocar na mão do Senhor, as autoridades públicas, sanitárias, de saúde, colocá-las nas mãos do Senhor. Todas as autoridades precisam ser postas nas mãos do Senhor. É isso que a gente precisa aprender. Nós precisamos entender, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida sossegada, a gente precisa buscar ao Senhor. Jeremias escreveu para o povo que estava lá na Babilônia, né? Busque a paz do lugar onde vocês estão, porque na sua paz vocês terão paz. Esse lugar sendo abençoado, vocês serão abençoados. Nós vamos buscar a bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Vamos buscar a bênção do Senhor sobre o nosso país. Ore por todos os homens, ore pelas autoridades. O Brasil, irmãos, tem uma igreja grande, não tem? A igreja cristã no Brasil, ela é grande. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Brasil é o maior país espírita do mundo. É o maior país espiritualista do mundo. As religiões espíritas e espiritualistas
superam, eu creio que os evangélicos, e bastante. Porque tem muita gente que às vezes diz que é católico, né? E não são muito católicos, não. Eu já falei aqui do meu pai, né? Meu pai, quando jovem, ele era católico até de fazer trabalhos lá na igreja católica, ali na Santíssima Trindade. Mas ele ia lá no centro, e ele ia no terreiro da Macumba, e ele tinha aceitado Jesus na Quadrangular. Era eclético, né? Era eclético. E o brasileiro tem muito disso, irmãos. O brasileiro tem muito disso. Graças a Deus, Deus libertou meu pai. Deus salvou meu pai. Mistério da graça. Porque a minha avó foi para Jesus e começou a orar. Minha avó foi para Jesus e começou a orar, e a família foi indo, e foi todo mundo salvo. Eu já contei isso aqui, vou falar de novo. Quando a minha avó estava morrendo, a gente morava aqui na rua Luiz Edmundo, aqui para trás dessa escola que tem, saindo aqui, do lado dessa escola. Minha avó estava morrendo, ela esteve no hospital, o médico mandou para casa e veio uma tia visitar a minha avó. E essa minha tia era dos tambor. E ela falou para minha avó: ó mãe, eu agora também sou crente, que nem a senhora. E minha avó não estava falando, pastora. Mas ela olhou assim com uma cara, né? Deixa de ser mentirosa. Minha avó morreu. Ela não viu minha tia na igreja, não. Mas essa tia morreu há uns 7 anos atrás, convertida e batizada nas águas. O mistério da graça. Oremos por todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas a nossa parte começa em a gente estar orando, a gente está buscando a Deus, a estar clamando ao Senhor. Paulo ainda vai dizer aqui o seguinte, no versículo 8: eu quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem ira e sem contenda. Ore em todo lugar, em todo lugar. Onde você tiver a oportunidade de orar, meu irmão, ore. É bom orar na igreja, e é necessário. Irmãos, vou repetir isso, é necessário que a gente esteja na igreja orando, buscando ao Senhor junto com os irmãos. É nesse momento que nós conseguimos força, para às vezes a gente ir lá fora e orar. A gente precisa dessa força, dessa oração junto dos irmãos, junto da igreja. Mas a gente precisa orar na igreja, e a gente precisa orar também em casa. E quando a gente tiver a oportunidade, onde quer que for, ore. Lá no meio da rua, ora. No ponto do ônibus, ora. Na fila do banco, ora. Na fila do hospital, ora. Tiver a oportunidade, ora. Você está lá no seu trabalho, e alguém fala: eu preciso de uma oração. Ore ali, ora lá na mesa do escritório, ora lá na fábrica, na oficina. Ore, meu irmão, porque Deus quer salvar. E Deus vai fazer isso quando a igreja abrir a boca na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Não é aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente é, não é a nossa possibilidade, é aquilo que Cristo faz, usando pecadores, como eu, como você e como era o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: eu sou o pior dos pecadores, e ele diz que ele mesmo sendo pecador, Deus o fez o apóstolo dos gentios. Por causa de Paulo nós temos uma grande porção do evangelho, dos escritos do Novo Testamento. As cartas estão registradas no Novo Testamento, desde Romanos até Filemão, cartas do apóstolo Paulo. A vida de Paulo, ela é registrada lá em Atos, a maior parte do livro de Atos fala a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Esse homem que disse: eu sou o pior dos pecadores. Nós precisamos orar. Mas eu sou pecador. Eu também sou, irmãos. Mas Deus nos ouve. Há uma oração que talvez a gente vai orar 30 anos e ainda falar: Senhor, ainda não vi a resposta. Mas tem uma outra oração que há 21 anos atrás a gente estava orando e a gente fala: aleluia, Deus fez, Deus faz. Oi? Deus faz, Deus faz. Ore, meu irmão. Coloca a sua família na presença de Deus, coloca os seus amigos, coloca os seus vizinhos. Deus quer salvar, Deus quer salvar, Deus quer libertar. Então não desista da oração. A vitória começa na oração. A obra de Deus começa na oração. É o Espírito Santo que quebranta o coração. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu tenho a certeza que Deus quer salvar a sua família, os seus amigos. E Ele quer usar você começando por meio da oração. Amém? Posso orar com a igreja, pastor? Vamos orar?
Quem você conhece que ainda não teve esse encontro com Jesus? Quem você conhece que ainda não está na presença do Senhor Jesus? Jesus pode salvar, irmãos. É o mistério da graça. Veio para salvar. Ele me salvou. Aleluia. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui, junto com os meus irmãos. Eu louvo o teu nome, Senhor, pela bondade, pela graça que o Senhor nos mostrou na cruz, onde o teu Filho suportou o peso do nosso pecado e da nossa maldade, morreu no meu lugar para me salvar. Oh Senhor, e se o Senhor me salvou, eu sei que o Senhor pode salvar todo homem, qualquer pessoa pode ser salva, porque a obra que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer com qualquer um. Senhor, em nome de Jesus, alcança agora, Pai, esse amigo, alcança agora esse familiar, alcança agora, Pai, essa pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor. Como igreja nós nos colocamos na brecha diante do Senhor, em favor dos nossos amigos, dos nossos familiares. Como igreja nos colocamos na brecha diante do Senhor, em favor das autoridades da nossa nação, do presidente da república, os governadores, os prefeitos, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Colocamos diante do Senhor toda a autoridade pública, civil e militar, pedindo que a graça do Senhor se manifeste na nossa nação. Quebra, Senhor, o cetro do opressor. Quebra, ó Deus, o poder e a força de Satanás. E em nome de Jesus, salva a nossa nação, liberta a nossa nação. Tira as lendas, Senhor, mobilizando a tua igreja, de norte a sul desse país. Oh Senhor, em cada vila, em cada bairro, em cada canto mais escondido do nosso país, levanta o teu servo, a tua serva, aquele que professa o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e usa esta vida como luz do mundo, sal da terra, para que esse mundo seja impactado pela graça, pelo Evangelho, e a salvação do Senhor se manifeste. Oh Deus, que no Brasil nós possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Temos visto tanta catástrofe, tanta coisa ruim, tanta violência, tanta criminalidade, mas cremos o Senhor pode mudar isso, cremos o Senhor pode mudar essas situações, e nós colocamos a nossa nação perante o Senhor, e abençoamos, Pai, cada brasileiro, os grandes e importantes, e as pessoas mais humildes, aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada, todos colocamos diante do Senhor, pedimos que a graça do Senhor se manifeste e os alcance, no nome forte, santo, poderoso de Jesus. Ouve a oração do teu servo e da tua serva, confirma a bênção, Pai, confirma a salvação sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus vizinhos. Faz isto, Pai, é a promessa da tua palavra. Aleluia. O Senhor disse que nos ouviria, o Senhor disse que aquilo que pedíssemos no teu nome, ó Cristo, seríamos atendidos, e é no teu nome e é para a tua glória. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Obrigado.